Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, e distribuístes o universo com encantável harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundis sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me o discernimento para entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos começar então a aula de hoje. É um assunto muito interessante. Hoje a gente vai falar, como eu disse para vocês, sobre as virtudes e vícios no trato, ou seja, no relacionamento com os outros, Sobretudo no que diz respeito à nossa língua, ou seja, aquilo que a gente pode fazer de bom ou de ruim com as nossas palavras. Para a gente se situar, estamos na nossa aula de número 36 do nosso curso de catequese. Estamos encaminhando para o fim. E estamos nessa terceira parte, que é a parte final, virtudes, que é a prática da vida cristã, Como é que a gente vai colocar em prática aí o cristianismo? Então, temos falado bastante sobre virtudes do dia a dia, virtudes que a gente precisa buscar. E hoje nós chegamos nesse ponto, disso que a gente vai falar. Então, para começar aí, antes disso, fazer uma coisa que eu gosto sempre de fazer, que é colocar um objetivo para nossa aula, Um objetivo para vocês. A gente pode colocar como objetivo aí chegar ao final dessa aula tendo mais clareza, mais conhecimento de si a respeito de muitos vícios que a gente tem no trato com o próximo que a gente pode buscar melhorar, sabe? Coisas que estão arraigadas na nossa forma de viver e que a gente pode buscar se relacionar com as pessoas de uma forma mais elevada, certo? Tanto para agradar a Deus, quanto para nós sermos mais felizes, para tornar o mundo um lugar mais feliz. Porque essas virtudes, elas têm esse poder, assim como esses vícios também têm um poder contrário, de tornar a vida das pessoas infeliz e de desagradar profundamente o coração de Jesus. Então, vamos começar aí falando da língua, certo? Lá na Filoteia, só para a gente se situar, Nessa parte muito prática das virtudes, do comportamento cristão, estou usando muito a Filoteia de São Francisco de Sales, já recomendei várias vezes, volto a recomendar. O meu tá aqui, essa versão que eu gosto muito, bem pequenininho. Hoje a gente vai usar bastante a Filoteia e a Sagrada Escritura também, a Bíblia, tá? Então, lá na Filoteia, São Francisco de Sales fala pra gente o seguinte: as nossas palavras dão o indício mais certo do bom ou do mau estado da nossa alma. Isso é uma grande verdade. A gente precisa começar, ou se já começou, se empenhar cada vez mais a prestar atenção naquilo que sai da nossa boca, certo? Nas coisas que a gente fala, na forma como a gente fala, nos momentos em que a gente fala, porque, como São Francisco de Sales fala pra gente, isso que dá um indício do bom ou do mau estado da nossa alma, tá? E nosso Senhor Jesus Cristo fala o seguinte, por vossas palavras sereis justificados, e por vossas palavras sereis condenados. Olha a seriedade que existe nisso, tá? Ainda nas Sagradas Escrituras, lá em Provérbios 18, versículo 21.
Morte e vida estão em poder da língua. Tá? E vou ler, eu quero ler algo muito importante aqui para vocês que vai servir como ponto de partida da nossa reflexão, que é lá na carta de São Tiago, certo? Lá no Novo Testamento, capítulo 3. E São Tiago dedica aí um capítulo só para falar sobre este pequeno órgão, a língua. Então, olha o que ele fala. Nós todos cometemos muitas faltas. Se alguém não comete faltas no falar, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Então, olha só. Eis que metemos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, e desta forma governamos à vontade todo o seu corpo. Eis como os navios, apesar de serem tão grandes e impelidos por ventos impetuosos, são manobrados por um leme pequeniníssimo ao sabor da vontade do piloto. Assim também é a língua. Não passa de um pequeno membro e, contudo, pode fazer alarde de grandes coisas. Vede como basta uma faísca para incendiar toda uma floresta. Também a língua é um fogo, o mundo do mal. A língua faz parte dos nossos membros, contamina todo o corpo, põe em chamas a roda da vida, já que é acesa pela geena. Qualquer tipo de feras e aves, de répteis e animais marinhos pode ser domado, e de fato tem sido domado pelo homem. Mas a língua não há homem que a possa dominar. É um flagelo irrequieto. Ela está carregada de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Da mesma boca sai a bênção e a maldição. Isso não pode acontecer, meus irmãos. Poderá a mesma fonte deitar água doce e amarga? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Tampouco uma nascente de água salgada produz água doce. Bom, palavra do Senhor, graças a Deus. Então, gente, esse capítulo aí de São Tiago, ele é muito interessante porque ele tenta enfatizar através de uma série de comparações aí, de metáforas. Por exemplo, ele fala pra gente do leme de um navio, que é algo muito pequeno, mas que conduz a direção ali da embarcação. Ele fala também do freio na boca dos cavalos. Você freia a boca e você controla todo o corpo do animal. E nós somos assim. Ele fala também que se um homem é capaz de controlar sua língua, ele já sujeitou todo o seu corpo. Pra gente ter noção de como não é tarefa fácil, de como todos pecamos pela língua e de como ela pode causar um grande mal, certo? Então, infelizmente, as pessoas costumam, elas costumam minimizar os pecados provenientes do trato com as pessoas, das coisas que a gente fala, como se fossem coisas menores, corriqueiras, lineais, coisas que todo mundo faz, certo? A gente às vezes dá uma importância muito grande para os pecados contra a castidade, óbvio, tem que dar mesmo. Mas assim, eu já vi muitas pessoas que parece que acham que pecado é só pecado contra a castidade, matar e roubar. E não cumprir preceito. Porque assim, claro, né, o clássico da modernidade é não mato ninguém, não roubo, então eu sou muito bom. Mas parece que muitas vezes, entre nós católicos, é assim: não mato, não roubo, não peco contra a castidade publicamente e vou na missa. Logo, e não é, essa não é a verdade. Nós somos chamados a buscar a perfeição, certo? Então, vou deixar bem claro o seguinte: eu não estou minimizando a gravidade dos pecados contra a castidade. Não estou fazendo isso. Na verdade, eu só estou acrescentando, trazendo para cá outros pecados que às vezes são deixados de lado. Não estou dizendo que eles são piores que o da castidade. E em muitos momentos, em muitas situações, podem ser sim. Porque Deus conhece o coração do homem e os
os pecados da língua, normalmente, eles são um fruto dos pecados do espírito. E os pecados dos espíritos, eles costumam, pela sua própria natureza, assim, ser mais... Como é que a gente vai dizer? Perversos do que os pecados da carne. Afinal de contas, Lúcifer não tem corpo. Ele nunca pegou contra a castidade. O pecado da soberba aí foi o maior pecado. O primeiro pecado. E, enfim, muitas vezes, a maior parte das vezes, os pecados da nossa língua, eles são fruto da soberba em algum nível, ok? E, então, dando seguimento aí, quero puxar aqui o fio do 5º mandamento. Não matar, certo? Por que eu estou falando disso? Porque, novamente, eu volto a dizer, lá na lei antiga, nós tínhamos a crueza, assim, da lei, né? E Jesus ainda não havia se encarnado, se revelado e nos ensinado a nova lei, que é a lei do amor. A nova lei, ela não facilita a lei antiga, ela dificulta num certo sentido e facilita muito no outro. Como assim? Por que ela dificulta, entre aspas? Porque ela deixou de ser algo superficial e ela exige o coração. Ela exige o amor. Ela exige entrar lá dentro da intenção do meu coração. Não basta as práticas exteriores. Então, nesse sentido, ela se torna mais exigente do que a lei antiga. Mas, por outro lado, qual que é o ponto que eu disse que ela facilita? Nós temos a graça. Nós temos, além do exemplo de Cristo, a igreja e os sacramentos. Certo? Então, nós temos aí o caminho da santidade aberto. As portas do céu abertas. Ok? Então, como eu estava dizendo, o 5º mandamento não é simplesmente você catar lá uma arma e matar uma pessoa, não. Quando Jesus fala não matarás, pega algum exame de consciência mais... que detalha aí os mandamentos. Pega o exame de consciência que eu mandei para vocês lá do Padre Paulo Ricardo. A gente vai ver que tudo quanto é pecado contra a caridade, um trato com o próximo, se enquadra no 5º mandamento. Certo? O ódio, a vingança, a ira contra as pessoas, a agressividade, seja ela física ou verbal, tudo isso em que eu vou agredir a pessoa, certo? Eu vou ferir a pessoa. Se enquadra nesse mandamento. E eu tô levantando isso aqui porque a gente precisa entender que nós precisamos fugir de um cristianismo aparente, certo? Que às vezes dá muito... É porque essas coisas que eu vou falar, elas têm valor. A forma tem valor. As coisas exteriores da nossa religião, elas têm muito valor. A liturgia, ela tem muito valor. Os preceitos, a tradição, eles têm muito valor. Mas, se eles não estiverem enraizados na caridade, eles são apenas o novo farisaísmo, as exterioridades, certo? Então temos que tomar muito cuidado com um cristianismo aparente, de atitudes que aparentemente é muito, enfim, cheio dos elementos exteriores cristãos, mas que no escondido, no convívio, na prática, tem atitudes destruidoras que matam, certo? O outro. Então, os pecados contra a caridade, a gente precisa se convencer de que eles magoam profundamente o coração de Jesus. Profundamente. E buscar a santidade, buscar fazer a vontade de Deus, que é a razão da nossa fé, significa buscar evitar o pecado porque ele desagrada a Deus, buscar praticar tudo que é bom porque agrada a Deus, que eu amo e desejo agradar, certo? Então, se isso magoa profundamente o coração de Jesus, é porque tem algo de muito desordenado nisso. E a gente tem que se convencer do seguinte: nós temos o poder de tornar a vida das pessoas que convivem conosco uma verdadeira antessala do inferno, dependendo das nossas atitudes, certo?
A gente tem o poder. As pessoas que a gente convive todos os dias, mais próximas, principalmente na nossa família, a nossa esposa, o esposo, os pais, os filhos, também as pessoas ao redor, os colegas de trabalho, enfim. A gente tem o poder de tornar a vida das pessoas um inferno. Às vezes a gente nem se dá conta. E a gente também tem o poder de tornar a vida das pessoas mais agradável, de ajudar as pessoas a carregarem o fardo que existe para todos nesse vale de lágrimas. Ok? Qual que é o papel que a gente quer exercer? Como é que a gente quer escrever a nossa história? Então, esse vai ser o fio condutor do que a gente vai ver hoje. Tá? Agora, dando continuidade, vou falar sobre uma coisa muito importante na nossa fala, no que a gente fala no dia a dia. Falar de Deus. Por que falar de Deus? Olha só. Que São Francisco fala, se amas a Deus, falarás frequentemente de Deus em tuas conversas íntimas. Certo? Daí, nem sempre a gente tem pessoas, muitas vezes nem na nossa família, que estão no mesmo caminho, que amam a Deus também, estão buscando, enfim, servir a Deus. Daí é importante da gente encontrar pessoas que querem as mesmas coisas, sabe? Que amam a verdade, para que a gente possa falar de Deus. E também, isso é muito importante, a partir do momento que a gente foi tocado pela verdade, pelo bem, falar de Deus com as outras pessoas. Mas cuidado, não é pra ser chato, certo? É falar no momento oportuno, não é sair falando igual o testemunho de Jeová, que bate na porta do outro, que para lá na praça, e que quer falar por falar, ou que segurar a placa no sinal, enfim. Não é disso que eu estou falando, tá? Então, enfim, mas aquele que ama a Deus vai querer falar de Deus. Vai querer estar com pessoas que também amam a Deus, ok? E aí, São Francisco fala pra gente uma coisa muito importante quando a gente for falar de Deus, ó. Nunca fales dele manifestando uma ciência vã ou um tom de pregador, mas com o espírito de caridade, mansidão e humildade. Isso também é muito importante pro que eu falei já aqui sobre a forma como a gente faz isso. Porque tem gente que acha que ficar brigando na internet, ou porque eu descobri várias coisas sobre a igreja aqui, então isso aqui é verdade, agora eu vou sair atacando todo mundo, porque coitados desses estúpidos que não são capazes de usar a razão para descobrir onde estão os erros e os acertos. Enfim, cuidado com isso. Isso também é algo que destrói a presença de Deus em nós e destrói as relações, ok? Outro ponto, cuidado com as palavras desonestas. É um alerta de São Francisco de Sales também. O que ele está falando? Das mania que a gente tem, às vezes, as pessoas têm o vício de falar coisas imorais, certo? Aquele espírito aquele espírito de quinta série, sabe? Que normalmente, hoje as mulheres também, o que é mais feio ainda, também fazem isso. Mas, enfim, as pessoas parecem que tudo que acontece tem que falar besteira, sabe? É uma mente, assim, que não consegue conversar sobre nada sem ter que falar uma bobagem e rir, sabe? E encontrar um segundo sentido, assim, em tudo. Isso é extremamente infantil, né? É o que eu falei, esse espírito de quinta série. Sei lá, usar palavras baixas também, esse tipo de coisa, né? Enfim, isso desagrada muito a Deus também. E uma outra coisa que eu quero falar agora. Zombaria. E que já vem muito aqui também para a questão da caridade com o próximo. Rir das pessoas com desprezo e humilhação, certo? Isso é um pecado e não tem nada mais contrário à caridade e ao espírito de devoção do que isso. Esse deboche, sabe? Para humilhar, enfim, para ridicularizar, essa é muito a palavra, as pessoas. Sejam quando elas estão presentes, que é horrível, essa humilhando a pessoa em pública, mas uma coisa muito perversa também, quando a pessoa não está presente. Na frente dos outros, você quer ficar ridicularizando algo, alguma atitude, alguma característica daquela pessoa, tá? E aí, contra isso, eu quero opor algo, porque isso é um vício, né? Horrível, da zombaria, muito contrário à caridade. Mas, olha que coisa interessante, existe uma virtude que tinha até um nome dado pelos gregos antigos, que é a virtude da eutrapelia. Que virtude que é essa? Em alguns lugares ela é definida como a arte de você poder sustentar uma conversa agradável. É a arte de você saber se divertir,
sabe? De rir das coisas mesmo. Isso é uma virtude. E muitas vezes... E aí, São Francisco de Sales traz pra gente uma coisa muito interessante. Olha o que ele fala. Ele fala que as imperfeições humanas gerais podem fornecer divertimento. Aí você vai falar, ué, mas você não acabou de falar que não é pra zombar dos outros, enfim, humilhar? Pra gente ver como que existe uma grande diferença entre fazer isso, fazer esse tipo de gracejo delicado que pode fazer as pessoas rirem, certo? Mas quando isso deve ser feito sempre com o espírito de liberdade, confiança, familiaridade, franqueza e sempre quando a gente tem a certeza de que ninguém vai se sentir mal com aquilo. Sabe? Sempre quando a gente... Eu não sei se... Enfim, eu tenho muito o privilégio disso, né? Porque o meu filho, ele tem essa virtude muito acentuada. E aqui em casa a gente faz muito isso. Tipo assim, tudo é motivo, tudo é piada, sabe? Zoeira, assim. Mas é sempre uma coisa saudável. A gente ri muito, enfim, ri muito com os amigos e tal. E para melhorar aí o exemplo, talvez seja difícil, eu não sei se vocês sabem que Santa Teresinha era assim. Muito assim. Então, inclusive, quando ela estava no leito de morte, que as irmãs estavam cuidando dela, ela matava as pessoas de rir, sabe? Ela não queria ninguém triste. Ela fazia todo tipo de brincadeira, ela imitava as pessoas, ela fazia vozinhas diferentes, ela colocava apelido. Mas olha como que isso pode ser feito de uma maneira santa e caridosa, e isso pode ser feito de uma maneira humilhante e totalmente contrária à caridade. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que ser cristão é ser chato, rígido, carrancudo, não posso brincar, não posso rir. E não é isso, certo? Por isso que o amor, a caridade, ele deve ser o termômetro de todas as coisas. Aí a gente lembra lá da frase de Santo Agostinho, né? Ama e faz o que quiseres. Precisamos entender em que situações isso se aplica, certo? Porque a caridade, o amor, ele é o calibre, né? A medida, o termômetro de todas as coisas, ok? Agora, entrando mais aí em um ponto muito importante e mais extenso do que eu quero falar hoje, que é sobre um vício terrível, infelizmente muito frequente, e que as pessoas têm muita dificuldade de, às vezes, de identificar, que é o quê? O juízo temerário, certo? É bom a gente guardar isso, porque isso é uma das coisas que a gente tem mais buscar conhecer, combater, porque é algo muito ruim, que trava nosso progresso espiritual e que prejudica muito as nossas relações. É muito contrário à caridade. E às vezes se disfarça das mais diversas coisas, certo? As pessoas arrumam as mais rebuscadas desculpas para estar constantemente fazendo juízos temerários das pessoas, tá? Então, vamos lá. Vou começar com uma citação de Nosso Senhor. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Que mais? Não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, diz o apóstolo, que descobrirá o que há de mais secreto nos corações. Novamente aí Jesus. Com o julgamento com que julgardes, sereis julgados. Então, olha o que a gente está falando. A gente está falando sobre os juízos, sobre julgar as pessoas, ok? E por que a gente chama isso de juízo temerário? O que é temerário? O que quer dizer esse temerário? Se a gente for olhar na definição dessa palavrinha, temerário, o que é algo temerário? É algo arriscado, imprudente, perigoso, precipitado. Tudo isso daí a gente encontra na definição de temerário. Ou seja, é um juízo arriscado, perigoso, precipitado. Mas por que a gente está chamando esse juízo de temerário? E aí a gente vai ver que praticamente todo juízo que a gente faz de alguém é um juízo temerário. Por quê? Primeiro, e mais importante, a principal malícia do pecado
ela reside no interior do coração, como a gente já falou. A principal malícia do pecado está na intenção. E quem é o único que conhece a intenção? Quem é o único que conhece o interior do coração? É Deus. O único que conhece todas as circunstâncias que levaram a um acontecimento é Deus. Portanto, ele é o único capaz de fazer com justiça a análise, a avaliação daquela atitude, certo? Para dar um veredito sobre isso aqui, foi isso, foi aquilo e tal. E a história mostra pra gente como que a gente se engana nos juízos. É por isso que é tão interessante a gente ler a vida dos santos, né? A gente vai vendo muitas histórias em que isso acontece. Me lembrei agora de uma coisa que eu vou citar. Enfim, eu já devo ter falado com vocês várias vezes sobre isso, mas eu sou muito fã de Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis, enfim, tudo que ele escreveu. E, inclusive, recomendo muito, uma maneira excelente de se divertir, certo? De uma maneira saudável e de crescer em todos os sentidos, de encontrar muitos exemplos, enfim, da virtude de diferentes formas. É porque eu tô falando isso porque a gente tá falando isso aqui de juízo temerário e eu lembro de uma parte muito interessante, pra quem conhece Senhor dos Anéis, não sei se vocês sabem, né? Aquela parte em que... Aí, o Lucas é apaixonado, que bom. Aquela parte em que o Frodo tá conversando com o Gandalf sobre o Gollum, né? E que ele tá contando lá, tá tendo alguma conversa sobre isso, se eu não me engano, eles estão lá em Moria. Se eu não me engano, eles estão em Moria, na caverna. Eles estão em algum lugar, assim, dentro de alguma coisa. Acho que é lá em Moria, quando eles entraram. E o Frodo fala com raiva, assim, a respeito do Gollum. Fala, que é uma pena o Bilbo não tê-lo matado quando ele teve a chance. Porque, não sei se vocês lembram, que quando o Bilbo achou o anel, ele tá invisível, e o Gollum tava lá na entrada da caverna, ele teve uma chance de, não tava sendo visto, de matar o Gollum pra fugir. Mas ele teve pena. Ele foi e pulou por cima dele, enfim, correu um risco lá. Ele teve pena do Gollum. E aí, nessa parte aí, enfim, 60 anos depois, o Frodo tá lá conversando com o Gandalf e o Frodo fala: é uma pena que o Bilbo não tenha matado essa criatura quando ele teve chance. Aí o Gandalf fala assim, pena? É justamente pena que ele teve. E aí o Frodo, eu não sei se eu vou usar alguma coisa no meio da conversa, tá? Eu vou falar só a parte que importa que eu lembro. Mas aí o Frodo fala assim, ele é horrível, ele merece morrer. E o Gandalf fala assim, sim, provavelmente ele merece. E há muitos que morrem e que merecem viver. E você pode lhes dar a vida? Então, ele fala assim com ele, né? Sim, ele pode ser que ele mereça morrer e esteja vivo. E muitos que merecem viver morrem. Mas ele fala pra ele, você tem o poder de lhes dar a vida? Não tem. E aí ele conclui falando o seguinte, não seja tão apressado em julgar os outros, porque nem os mais sábios conseguem ver o quadro todo. E é essa a conclusão, sabe? Essa fala é incrível. Não seja tão apressado em julgar os outros, porque nem os mais sábios conseguem ver o quadro todo. Isso é verdade. Isso vem naquele ponto que eu falo sempre, da nossa limitação humana, da nossa solidão. Nós vemos um recorte da realidade quando a gente vê uma atitude de uma pessoa. Isso me faz, última coisa, tá? Isso me faz, antes de seguir em frente, lembrar de uma coisa também, que a minha mãe sempre me falou. Eu nunca esqueci, quando eu era mais nova, porque eu tinha muita mania de fazer isso. Inclusive, eu paguei a língua a vida inteira, assim. Todas as coisas que eu ficava, olha o que fulano fez, isso aqui. Aí a mãe falava assim, nunca julgue uma pessoa quando você vê ela num pecado muito grande ou numa situação horrível, porque qualquer pessoa pode estar em qualquer situação. Eu lembro da minha mãe falar isso, qualquer pessoa pode estar em qualquer situação. Então, você tá vendo o outro fazer aquilo ali, você pode estar naquela situação.
De repente, essas coisas mudam de uma hora para outra, você tá fazendo aquilo que você estava criticando. E isso eu comprovei na minha vida. Eu vi acontecer, né? Isso é muita verdade. Então, entendemos o que é o juízo temerário, né? E a primeira razão, então, para ele ser temerário, para ele ser imprudente, arriscado, perigoso, precipitado, é isso daí, né? Que a principal malícia reside na intenção de que a gente não é capaz de ver o quadro todo. Só Deus é capaz de ver o quadro todo. E também, além disso, São Francisco cita mais uma razão, que cada um tem muito que julgar a si mesmo, certo? Ou seja, a gente tem um monte de coisa para avaliar que a gente faz e para se julgar. Ou seja, para encontrar defeitos, erros, para encontrar no nosso interior más intenções ou intenções distorcidas. Porque é só nós mesmos que a gente tem condição de avaliar o interior e a intenção. E nas Sagradas Escrituras a gente tem o seguinte: se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Olha que interessante. Olha o que Deus, na nossa santa religião, manda a gente fazer. Ele fala o seguinte: nunca julgue ninguém, sempre julgue a si mesmo. Ou seja, a você mesmo você deve sempre estar buscando julgar no sentido de, como julgar? De ficar avaliando a intenção das ações, a culpabilidade das ações, o erro existente em cada atitude. Com nós mesmos, nós devemos fazer isso todos os dias. Pra quê? Pra ficar lá, eu sou horrível, coitado de mim. Não. Pra parar de fazer, pra mudar. Certo? Então, não, mas aí eu vou ficar me culpando. Eu vou ficar me culpando dos meus erros. Sim, se você tem culpa é pra você se culpar mesmo. As pessoas ficam assim, não, você tem que parar de se culpar. Não, você não tem que parar de se culpar. Você tem que se culpar do que você tem culpa. Só que as pessoas, muitas vezes, elas não entendem o que é se culpar. Se culpar não é ficar lá chorando, se lamentando. Se culpar é assumir a responsabilidade pelas atitudes, porque se eu tenho responsabilidade, eu sou capaz de mudar. Agora, se eu quero terceirizar tudo, se não cabe a mim, como é que eu vou mudar? Não vou mudar, e é muito fácil. Aí eu posso sentar em cima da almofada das minhas imperfeições, das minhas misérias, dos meus pecados, ok? Então, assumir a culpa das coisas tem nada a ver com ficar, certo? Errei e pronto, a partir de hoje eu posso não errar, graças a Deus, eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio, é isso, não tem que ficar dando voltas nas coisas, correndo atrás do rabo, é sempre pra frente, a vida é pra frente. Então, em relação a isso dos juízos temerários, né, a gente faz exatamente o contrário do que Deus manda. Exatamente o contrário. A gente justifica os nossos defeitos, os nossos erros, certo? E fica maliciosamente, maldosamente procurando revelar os erros alheios. Encontrar, revelar, certo? A gente faz exatamente o contrário do que Deus manda, ok? Precisamos nos convencer do quanto os juízos temerários desagradam a Deus, porque nós não somos juízes uns dos outros. Deus é o juiz dos outros e a gente fica tentando roubar o papel dele, o papel do nosso Senhor, ok? Quais que são as causas, então, desses juízos temerários? São Francisco coloca pra gente algumas causas. Primeiro, algumas pessoas têm uma aspereza e uma severidade de coração natural. Ou seja, a pessoa tem uma tendência a ter essa aspereza de coração, ser uma pessoa severa, certo? As pessoas que têm essa tendência, às vezes, elas ficam fazendo o quê? Elas ficam indiscriminadamente espalhando, assim, o seu rigor sobre todas as coisas. Ou seja, tudo que a pessoa tá vendo, ela tá dando seu parecer sobre aquela atitude. Isso é fazer juízo. Olha, isso aqui. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não só sobre as atitudes, mas sobre tudo que vê, certo? Tudo que vê a pessoa tem que dizer, isso é horrível, não sei o que, isso aqui é bom, como se eu fosse a régua do mundo. Entendeu? Enfim, quando a pessoa tem essa tendência precisa ser combatida. Ok? Mas todo mundo ou é assim ou já viu alguém que tem esse péssimo hábito de espalhar o seu juízo rigoroso sobre tudo e sobre todos. Ok? Eu não tô falando, gente, que as coisas, muitas vezes a coisa é ruim mesmo, mas
Ninguém tem que fazer isso, sabe? Ninguém tem essa função, esse papel de ficar, sabe, tramontina pra tudo, o dia inteiro ali, secando tudo. Enfim, outra razão dos juízos temerários, orgulho. Por que orgulho? Porque às vezes, para algumas pessoas, quanto mais elas rebaixam os outros, elas sentem que elevam o próprio mérito. Isso é um fato. Existem pessoas que infelizmente agem assim. Então, são espíritos arrogantes e presunçosos, como de São Francisco de Sales, que eles ficam incessantemente admirando a si próprios e se colocando numa posição tão alta na sua própria estima que eles olham tudo meio que de cima, sabe? Olham tudo com um olhar meio mesquinho, meio ordinário. Tipo assim, tudo é ruim. Tudo eu olho assim de cima, sabe? Esse espírito orgulhoso, assim, com um conceito muito elevado de si mesmo. Também tem tendência de fazer muitos juízos temerários. Outra razão muito comum dos juízos temerários, se esquivar da própria culpa. Então tem gente que, quando encontra nos outros defeitos que ela mesma tem, vícios que ela mesma tem, com muito gosto, expondo esses vícios dos outros, que a pessoa está fazendo que você também faz. Por quê? Porque parece que a pessoa se convence de que, tipo, se você aumentar o número de criminosos, você vai diminuir a grandeza do crime. Ou seja, se tem um monte de gente fazendo o mesmo que eu, ou seja, aquele negócio de que todo mundo faz, é uma coisa comum. Então eu preciso ficar expondo os vícios que eu vejo nos outros, assim, com um deleite, está espumando, sabe? Porque meio que isso está justificando o que eu também faço. Uma outra causa de juízo temerário, ciúmes. Algo que acontece muito nos relacionamentos, sobretudo nos relacionamentos amorosos, mas não somente relacionamentos de amizade, também relacionamentos de mãe e filho, que às vezes enfim, desordenado. Enfim, qualquer relacionamento em que a gente tem uma afeição desordenada. E aí, por causa dos ciúmes, começa a enxergar más ações onde não tem. E ficar infernizando a pessoa que diz amar, culpando a pessoa de tudo, certo? Desconfiando de tudo. E por fim aí, a inveja, a ambição e o ódio, certo? Que fazem com que a pessoa possa achar tudo que ela vê mal e repreensível. Esse espírito invejoso, ambicioso, odioso, ele normalmente se desdobra na prática em um espírito de crítica. Pessoa que critica tudo. Tudo tem que ser criticado, ok? Então essas coisas que eu falei aí são coisas que normalmente produzem juízo temerário. São estados de espírito que produzem juízos temerários. E como vencer isso? São Francisco diz pra gente, somente o espírito de caridade pode vencer essa má inclinação de fazer juízos temerários das pessoas, ok? Eu marquei aqui na Filoteia umas partezinhas muito importantes a esse respeito, que eu quero ler para vocês. Ó, a malícia do juízo temerário, de um modo... ele tá falando aqui ele começa falando sobre a equiterícia, que é a pessoa ver tudo amarelo, né? Enfim. E aí ele fala que a malícia do juízo temerário, de um modo semelhante a essa doença, faz aparecer tudo mal aos olhos dos que a apanharam. Certo? Então tem pessoas que tudo tá ruim, enxerga maldade em tudo, enxerga erro em tudo e tem essa visão negativa das coisas. E ele fala assim, ó, se o teu coração é, pois, bondoso e cheio de amor, os teus juízos serão delicados e caridosos. Aquela coisa que eu disse aqui, que a boca fala daquilo que o coração está cheio, certo? Então, se o coração é bondoso e cheio de amor, as palavras, os juízos, eles serão delicados, caridosos. Agora, se as palavras e os juízos não são assim, isso é um indício daquilo que está no coração. Lembra que a gente falou lá no começo que não tem nada que revele melhor o estado, bom ou mal de uma alma, do que as suas palavras, ok? Então, ele fala assim também, ó, eis como devemos... Porque a gente falou sobre os juízos temerários, sobre todos os vícios em relação a isso daqui.
Então, a gente precisa ver qual que deve ser o modo virtuoso de agir, então. Ó, eis aí como devemos julgar do próximo. 2 pontos. O melhor possível. E se uma ação tivesse 100 aspectos diferentes, deveríamos encará-la unicamente pelo lado mais belo. E tem gente que é revoltado com isso. Eu já ouvi de muito católico, tipo assim, a pessoa não aceita não, né? Tá vendo um erro e tudo, não, ela tem que expor o erro e tal. E os santos recomendam incansavelmente pra gente qual deve ser a nossa postura em relação ao próximo. Eu sempre devo pensar bem dos outros. Isso é diferente de ser bobão, de ser cego, ok? Mas pensar bem no seguinte sentido, entender aquilo que eu falei. Eu não estou vendo o quadro todo. Então, se tem 10 mil possibilidades ali, mas existe a possibilidade do bem, eu devo pensar que pode ser o bem, certo? Porque é horrível fazer um mau juízo, um juízo injusto de uma pessoa. É melhor eu não fazer um juízo errado, eu deixar enfim, de concluir o erro ali, do que eu fazer um juízo injusto. Inclusive, isso me lembrou de um negócio, até achei aqui, que é algo que Deus fala para Santa Catarina de Sena no diálogo. Olha o que ele fala. Diante de um pecado evidente, procure extrair uma rosa do espinheiro. Então, Deus não quer que a gente exponha ou, enfim, os pecados dos outros, quer que a gente se compadeça e deixe aquilo nas mãos dele, ok? O homem justo, quando não pode excusar ou seja, desculpar um fato, nem a intenção daquele que conhece por ser um homem de bem, não só não o quer julgar, mas lança de si tal pensamento e deixa o juízo unicamente a Deus. O Salvador na cruz, não podendo desculpar inteiramente o pecado dos que o tinham crucificado, quis ao menos diminuir-lhe a malícia em razão da ignorância. Então, gente, isso daqui é a martelada final. Isso daqui é a derradeira prova aí de como a gente deve agir. Porque o que Cristo fez na cruz? Diante daquele pecado evidente, daqueles que maliciosamente o matavam e o condenavam injustamente. O que ele falou? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Ele não podia dar outra desculpa, sabe? Falar, não, eles não estão fazendo exatamente isso, porque eles estavam evidentemente fazendo isso. Então o que ele falou? Eles não sabem o que fazem. Ele pediu perdão por aqueles que erravam até o último momento e buscou atenuar aquela culpa, certo? Então, assim, se às vezes não podemos desculpar o pecado do próximo, tornemo-lo ao menos digno de compaixão, atribuindo a falta, a causa mais sofrível que possa ter, como a ignorância ou a fraqueza. Aí, olha que interessante, ele fala assim, então nunca podemos julgar o próximo? Aí ele responde, nunca, Filoteia. Ou seja, a alma amiga. Filoteia é a alma amiga. E é muito bonitinho porque ele escreve esse livrinho pra gente se referindo a nós, ou seja, ao leitor, como Filoteia, que é a alma amiga. Mesmo nas sentenças do tribunal humano, é Deus quem julga. A outra parte que eu marquei, ele fala, aos homens, como homens, é absolutamente vedado julgar os seus semelhantes. Ver ou conhecer uma coisa não é o mesmo que julgá-la. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fala, mas eu não sou cego, eu tô vendo uma coisa sendo feita. Ver, saber que algo foi feito, é diferente de julgar. Quando você julga, você de alguma forma entra no santuário da intenção daquilo ali. Você se faz, coloca no lugar de Deus como conhecedor de todas as razões. Então você não tem que expressar nenhum tipo de opinião ou de conclusão, você não tem que concluir nada a partir de uma má atitude que você está claramente vendo. O que você viu é o que você viu, e só aquilo. Você não viu mais nada. Você não viu a circunstância que envolve, você não viu as intenções, e ponto. É só isso. Então, ver ou conhecer uma coisa não é o mesmo que julgá-la, tá? E ele fala, não será então uma... Aí ele ainda fala o seguinte... O que é ilícito é julgar e não duvidar. Você vai falar assim, então eu vou ser bobo, eu vou ver as coisas e vou confiar em todo mundo. Não, se você tá vendo uma série de situações que podem fazer com que você desconfie e tome cuidado, isso é diferente de desconfiar.
Porque a desconfiança não necessariamente tem que fazer com que você tome alguma atitude que possa ferir ou prejudicar a pessoa ou magoar. Mas você pode sim ter cautela e observar. É diferente de você já ter uma conclusão. Certo? Ó, enfim, as pessoas zelosas da retidão de sua consciência nunca acham ensejo de julgar temerariamente. Em vez de perderem tempo perscrutando as ações e intenções do próximo, cujo procedimento parece enleado e inexplicável, entram em si mesmas e envidam todos os esforços para melhorar e aperfeiçoar a própria vida. Só uma alma que não sabe o que fazer de bom e útil é que se diverte a examinar a vida alheia. Certo? Traduzindo, ficar examinando as ações dos outros é coisa de quem não tem serviço. É isso que ele tá falando aqui, tá? E, enfim, é isso que eu queria dizer sobre o juízo temerário, tá? Dando prosseguimento aí, eu vou falar agora sobre a maledicência e depois sobre a linguagem desejável do cristão. Vamos continuar então sobre a maledicência. Falamos do juízo temerário, vou falar sobre a maledicência. Vou começar com uma frase de Santo Antônio, que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: quando falares, não digas de ninguém ausente, senão o bem. Então, maledicência. O que é maledicência? É falar mal dos outros, certo? E a maledicência, como a gente pode supor, ela é um dos frutos podres do juízo temerário. Porque se eu tô fazendo juízo dos outros, o que vai naturalmente acontecer? Começar a falar mal dos outros, certo? Espalhar coisas negativas das pessoas. Então, olha só que coisa incrível que São Francisco fala pra gente. Isso daqui é muito sério. Certamente, se fosse possível tirar a maledicência do mundo, exterminar-se-ia boa parte dos pecados. Olha isso, se a gente pudesse acabar com a maledicência, a gente acabava com a maior parte dos pecados do mundo. Então, vamos esquecer o mundo e vamos olhar para a nossa vida, porque é só dela que a gente vai prestar contas. Então, vamos tirar o mundo e colocar a gente. Se pudéssemos acabar com a nossa maledicência, exterminaríamos a maior parte dos nossos pecados. Ok? Novamente, eu vou ler um pedacinho aqui da Filoteia, que é o seguinte, ó, a respeito desse pecado muito grave. Quem tira injustamente a boa fama ao seu próximo, além do pecado que comete, está obrigado à restituição inteira e proporcionada à natureza, qualidade e circunstâncias da detração, ou seja, eu devo reparar o meu dano. E isso é muito difícil, às vezes é impossível. Ok? Porque ninguém pode entrar no céu com os bens alheios. E entre os bens exteriores, a fama e a honra são os mais preciosos e os mais caros. Ok? Ele fala pra gente que a gente tem 3 vidas, o homem tem 3 vidas. A vida espiritual, a vida corporal e a vida social. E a maledicência rouba a boa reputação, ela mata a vida social das pessoas, certo? Ela leva essa vida, então ela é uma espécie de assassinato. São palavras de São Francisco de Sales, tá? Então, ela é um assassinato, aí ele fala também que ele é um assassinato tríplice. Por quê? Porque quando eu tô fazendo a maledicência, eu tô falando mal de alguém pra outra pessoa. Então, eu tô matando a vida da graça em mim, tô causando a morte pra minha alma. A pessoa que fica lá me ouvindo, me dando ideia, eu tô fazendo a mesma coisa com a da pessoa, porque ficar ouvindo fofoca e falar mal dos outros também é pecado. E eu estou matando a vida social da pessoa de quem eu tô falando mal. Então é um tríplice assassinato, certo? E aí, ele cita aqui também algo que quem diz é Aristóteles, sobre a língua bifurcada da serpente. Ele compara a pessoa que pratica a maledicência com a linguinha venenosa, bifurcada da serpente. Por quê? Porque com uma ponta ela envenena o coração de quem tá ouvindo. Eu estou envenenando o coração de quem tá ouvindo. E eu estou envenenando, destruindo e matando a reputação daquele sobre quem eu tô falando. Ok? E ele fala assim, ó.
abre aspas, nunca fales mal de ninguém, nem direta, nem indiretamente. Guarda-te conscientemente de imputar falsos crimes ao próximo, mas não é só falsos crimes, porque a pessoa fala assim, eu não tô falando mal, eu tô falando a verdade. Todo mundo já deve ter ouvido isso, né? Então, ele não é só isso, olha. Então, eu tenho que me guardar de imputar falsos crimes ao próximo, primeiro. Segundo, de descobrir os ocultos, ou seja, aqueles que existem, mas as pessoas não sabem, de espalhar o mal que o outro fez, de aumentar os conhecidos, de interpretar mal as boas obras, de negar o bem que sabes que alguém possui, na verdade, ou de atenuá-lo por alguma mentira, porque são então dois pecados, mentir e prejudicar o próximo. Então, não é só eu falar uma coisa que é inventar uma coisa ruim, mas também revelar a coisa ruim que existe e também ficar tentando atenuar a coisa boa. Que tem gente que é assim. Eu não sei, diante do bem que vê no próximo, não sei, fica incomodado e fica tentando diminuir aquilo ali, ou colocar de uma outra forma, atenuar. Isso também se enquadra nisso da maledicência, ok? Aí ele fala aqui de algo muito peçonhento, que é a pessoa que ela vai começar a maldizer o próximo falando bem. Ela começa elogiando. A pessoa começa assim, fulano é ótimo porque isso e aquilo, fulano é muito virtuoso tal coisa, mas ele faz não sei o que, não sei o que, sabe? Então isso é uma coisa muito perversa. A pessoa, para tentar atenuar, ela começa falando bem e vai lá escorregando e começa a revelar, criticar, né? Então, esses são os tipos de maledicência mais maliciosas que tem. E, por fim, aquele tipo de maledicência que é proferida por meio de piada ou gracejo, ou seja, você fala mal dos outros no meio, assim, fazendo algum tipo de piadinha, sabe? Soltando um negocinho assim meio perverso, meio de duplo sentido, que no fundo ali você está revelando algo daquela pessoa. São Francisco de Sales fala que essa maledicência é a mais cruel de todas, certo? Que ela cai às vezes no espírito da pessoa de uma forma que a pessoa que ouve, ela não fica claro para ela muitas vezes espontaneamente que aquilo, você está falando mal do outro, aquilo transforma o juízo que ela tem dessa terceira pessoa sem ela nem perceber, certo? Ainda te acha engraçadinho. Então, ele fala que esse tipo de maledicência é um dos mais cruéis que existe, ok? Aí o profeta Davi, lá no Salmos, ele fala, eles têm o veneno da víbora em seus lábios. São Francisco de Sales cita isso aqui, ok? Aí, por fim, outra coisa muito interessante que ele fala, ó, nunca digas, fulano é um bêbado, embora o tenhas visto embriagado. E etc. Ou seja, você vê uma pessoa cometendo um pecado e você dá aquele nome para aquela pessoa. Porque ele diz assim, uma só ação não dá nome à coisa. Para tomar o nome de uma virtude ou vício, é preciso ter progresso e hábito neles. E se alguém tinha. E por fim, uma outra coisa, pode ser que alguém até tivesse um mau hábito por muito tempo. Mas que certeza podemos ter de que um homem que era ontem pecador ainda é hoje? Se a gente não vê isso como óbvio, nós não somos católicos, porque a grande maravilha da nossa fé, enquanto houver vida, haverá a possibilidade de recomeçar. É justamente o perdão, o recomeço. Ou para que existe o sacramento da confissão? Então, um homem que foi um grande pecador, ele não pode hoje ter abandonado o pecado? E eu posso, ao estar classificando a pessoa daquilo ali, porque eu sei que ela cometeu aquele vício muitas vezes, eu posso estar cometendo um juízo temerário. Certo? Então, se alguém tinha um mau hábito, que certeza podemos ter de que um homem ontem pecador ainda o seja hoje? O dia passado não deve julgar o dia presente, e só o último dia julga todos os demais. Isso é profundamente cristão, porque o único dia importante da minha vida é o dia da minha morte. Eu posso ter sido quantos aí não tiveram uma vida de santidade e se perderam, certo? No final, se desviaram. E quantos outros tiveram uma vida de pecado, mas se converteram? Né? Então não posso julgar uma pessoa pelos seus erros passados. E quantos
católicos que se dizem muito devotos, quantos não fazem isso, certo? Quantos não classificam, não fazem às vezes as suas... Olha só, às vezes as pessoas fazem as suas listas mentais de critérios para julgar se uma pessoa é boa ou adequada para se relacionar comigo ou não, baseado nas atitudes passadas da pessoa, certo? E então, acho que Deus errou, né? Em escolher lá um Santo Agostinho para ser doutor da igreja, uma Santa Maria Madalena para ser apóstola dos apóstolos, enfim, tantos outros exemplos que a gente... Um São Paulo, perseguidor da igreja, para ser o apóstolo dos gentios. Enfim, né? É isso. O último dia é o que importa. E então, aí eu quero falar, gente, eu tava falando lá no começo, né, que às vezes a gente tem... Às vezes nós temos a capacidade de tornar a vida das pessoas ao nosso redor um verdadeiro inferno. Ou vou falar primeiro do inferno, depois eu vou falar de tornar a vida boa. Tem dois espíritos aqui, vou chamar de espíritos, que às vezes estão presentes na nossa forma de agir e a gente não se dá conta do quanto isso é abominável. E é muito importante que a gente admita e se dê conta para que a gente possa combater, que é o espírito de crítica e o espírito de reclamação. Então, eu queria muito falar sobre esses dois espíritos aí. Prestem atenção nisso. Ah, só um parênteses, tá? Isso que a gente tá fazendo aqui não é para amanhã eu chegar e começar a olhar para todo mundo e falar: nossa, olha ali aquele fulano, aquele ali, ele tem um espírito de crítica, aquele tem um espírito de reclamação, aquele ali só faz maledicência. Não. É para eu olhar para mim. É claro que isso também vai fazer com que os vícios que estejam ao meu redor, eu não sou cego, né? À medida que eu vou me aproximando do bem, eu vou vendo e fica mais claro para mim o quanto algumas coisas são horríveis, sabe? E desprezíveis. E às vezes começa até, sabe, a dar um calafrio, assim, de ver as coisas que as pessoas falam e como elas se comportam. Mas não é para eu ficar com desprezo de quando eu ver esses pecados. Não, é para eu ficar com compaixão, rezar pela pessoa e agradecer muito a Deus por estar me abrindo os olhos e me trazendo para perto do bem. E querer que as outras pessoas também percebam isso e lutem contra isso, porque não é fácil. Todo mundo tem um pouquinho disso aí em algum grau, mas tem pessoas que isso se torna algo tão arraigado que parece que é uma segunda natureza. Ou seja, parece que a pessoa não consegue existir, viver, se relacionar sem criticar e reclamar o tempo todo, certo? Então, esse espírito de crítica é aquela mania que a pessoa tem de criticar tudo, tá? E não só pessoas, não. Mas é tudo. Tudo que vê de objetos, não sei, tudo que está sendo feito, a pessoa tem que falar alguma coisa. Ela tem que emitir, tipo, ela pode ver um monte de coisa boa, mas ela tem que falar, não, mas isso aqui e tal coisa. Olha o que fulano fez. Ah, olha o que ciclano fez, olha aquilo ali, ah, olha que coisa horrível, olha que roupa horrível, olha que não sei o que e tudo. Olha como fulano se comportou, olha esse lugar, olha isso, olha aquilo. A pessoa começa a criticar tudo, certo? E cuidado, porque às vezes, é o que eu tô falando, isso se torna uma segunda natureza. Pode ter mil motivos para uma pessoa ser assim. Pode ser que ela cresceu só ouvindo alguém fazer isso, mas assim, não justifica. Nós temos a nossa liberdade e nós temos que combater as nossas más tendências. Eu preciso saber que esse tipo de comportamento torna a vida das pessoas um inferno, certo? Porque é insuportável você estar perto de uma pessoa que critica tudo, o tempo todo, sabe? Que não para, que ela age como se ela fosse a régua do mundo, que está o tempo todo medindo e calculando e pesando tudo e emitindo seu juízo como se fosse, assim, muito importante e muito correto e muito de acordo com a verdade. Então, que eu tava falando, às vezes isso é uma coisa tão natural na pessoa que, beleza, eu tô quieto, né? Eu vou combater isso, eu não vou ficar mais falando, não. Mas na minha cabeça, é como se você tivesse só abaixado o volume, mas continua o mesmo programa ali.
Você só baixou o volume. Se você aumentar o volume e ouvir o que está dentro da sua cabeça, é a mesma coisa. Você está olhando para as coisas assim por dentro. Sabe? Olha isso, olha aquilo. Então a gente tem que fazer um detox assim desse espírito de crítica. Primeiro a gente vai começar a não falar, mas na nossa cabeça também. E a gente vai ver o quanto que isso gera uma ansiedade interior. Como é que é bom se libertar. Eu não tenho que ficar criticando tudo o tempo todo. E todas as atitudes. Ok? E segundo, esse espírito de reclamação. Que outra coisa, assim, que tá muito próximo aí do espírito de crítica. Mas o espírito de reclamação, ele não é a mesma coisa do espírito de crítica. A pessoa que ela tem o hábito de reclamar de tudo. De tudo. Então, assim, tudo que acontece, a pessoa reclama porque tá cansado, porque algo não deu certo, porque tá calor, porque tá frio, porque tá com fome, porque não tá, porque tá com dor, sabe? Então, assim, a vida nessa terra, desde que o pecado entrou no mundo, todos os dias ela tem incômodos, certo? Então, não vai ter nenhum dia da sua vida que você vai passar sem incômodo. Quando você reclama de tudo, você aumenta os incômodos. Assim, reclamar não tem nenhuma finalidade se a gente parar para pensar. A única função que reclamar cumpre é aumentar o incômodo. Tanto o meu quanto dos outros. Porque eu vou incomodar as pessoas que vão ficar o tempo todo ouvindo as minhas mazelas. Tipo assim, parece que só tem coisa ruim acontecendo. Porque se o tempo todo eu tô expondo tudo aquilo de ruim, de incômodo, de desagradável que tá acontecendo, que eu tô sentindo, que eu tô pensando, que tá acontecendo, parece que o mundo é horrível, sabe? Parece que não tem nada de bom na vida. Então, assim, eu. É o que eu tava falando sobre tornar a vida das pessoas desagradável. Então, quando eu critico tudo e quando eu reclamo de tudo que está sendo feito, de tudo que me desagrada, eu tenho a necessidade de manifestar aquilo que está me desagradando, eu torno aquele ambiente um ambiente ruim, sabe? Aquela coisa que, uma tensão que dá vontade de você sair correndo. Então, cuidado. Cuidado com como você está tornando a vida das pessoas ao seu redor, certo? E, enfim. Então, contrário a isso tudo que a gente falou, que dá até um desespero, né? De pensar, a gente tá num ambiente em que as pessoas estão o tempo todo reclamando, criticando, falando mal dos outros, julgando as pessoas. Olha que a coisa ruim, dá até uma sensação ruim só da gente falar disso, sabe? E em oposição a isso, a gente precisa entender qual que é aquela linguagem que é desejável ao cristão. Ou seja, como Cristo espera que um cristão haja, que ele se comporte, o que ele deve falar. E aí São Francisco de Sales fala pra gente lá na Filoteia o seguinte, abre aspas, seja sincera a tua linguagem, agradável, natural, fiel, guarda-te da dobrez, dos artifícios, de toda sorte de dissimulações, porque embora não seja prudente dizer sempre a verdade, é sempre ilícito mentir. Olha o que ele está falando pra gente. O que deve ter na nossa linguagem? Naturalidade, verdade, não devemos mentir, certo? O Espírito Santo não habita num espírito dissimulado e duplo, ok? A fidelidade, a sinceridade, a naturalidade da linguagem são certamente um lindo ornato da vida cristã. Então, todas as outras coisas que a gente falou antes, aquilo é oposto à vida cristã. Então, não pense uma pessoa porque ela vai na missa domingo e, enfim, cumpre os preceitos exteriores, mas no dia a dia, ou seja, na maior parte do tempo, com as pessoas que ela convive, ela vive dessa forma, reclamando, criticando, maldizendo, julgando. Não pense que essa pessoa vive como um cristão, porque ela não vive como um cristão. Porque eu não sou cristão só domingo, na hora que eu tô na igreja. Eu sou cristão justamente quando eu não estou lá, certo? Que aí mostra a minha vida cristã. Então, olha só, a doçura, a delicadeza, a leveza, o sorriso, tudo isso aqui são características de uma pessoa que vive como um cristão. Essa palavrinha é muito boa, muito importante, leveza. A gente deve viver de um jeito leve, tornar os ambientes leves e não pesados.
Isso é uma coisa que serve de um termômetro. Será que eu estou tornando o ambiente em que eu vivo pesado? Ou eu estou tornando o ambiente em que eu vivo leve? Mais leve. Aí a pessoa vai falar assim: não, mas não tem jeito, porque olha só, fulano faz isso, fulano faz aquilo, minha mulher, meus filhos, minha mãe faz isso, faz isso, faz isso e aquilo outro. Então, gente, vamos lá. Tudo isso aqui que foi dito que a gente deve fazer como cristão é você, independente do que o outro está fazendo. Essa daqui é a coisa mais básica que Cristo ensina. Ele fala lá: se você vai ser bom, agradável, se você vai amar quem é amável, que mérito você tem? Até os maus fazem isso. Ele diz isso. Então, ama os seus inimigos. Pô, se você deve amar os seus inimigos, quanto mais você não deve amar os seus familiares que têm defeitos, né? Então, não é desculpa para que eu viva dessa forma pesada por causa dos defeitos dos outros, por causa das coisas que me incomodam. Isso não é desculpa, certo? De forma alguma. Então, isso aqui é a chave, né? Para a gente poder concluir isso daí, é o seguinte: eu sou cristão, eu vivo como cristão, o que eu devo fazer? Eu devo procurar fazer com que o outro se sinta bem, certo? E não estou inventando isso, não é eu, Camila, que estou inventando. Porque você fala. A pessoa vem, não, mas os templários iam pra guerra. Pelo amor de Deus, né, gente? Então, assim, vamos colocar cada coisa no seu devido lugar, no seu devido contexto. Então, não vamos recortar uma parte do cristianismo, tirar ela do lugar que ela está e colocar no lugar que ela não deveria estar, que é a minha circunstância. E ignorar todas as outras coisas que Cristo e que todos os santos falaram, né, 95% do tempo, que é sobre a caridade, sobre o trato, sobre o amor, sobre esse sacrifício. A vida é um sacrifício de serviço, certo? Para tentar fazer com que o outro se sinta bem. Eu devo tentar fazer com que o outro se sinta confortável, certo? De forma alguma, eu tenho que fazer um exame de consciência, que é o seguinte: as pessoas que convivem comigo, elas se sentem confortáveis ou elas se sentem tensas? Elas se sentem, assim, observadas, sabe? Controladas, que vão ser criticadas a todo momento, que vão ser corrigidas a todo momento. Se eu faço as pessoas ao meu redor se sentirem assim, tem alguma coisa muito errada na minha forma de me comportar com os outros, ok? Então, existem pessoas que, infelizmente, tornam o ambiente pesado e deixam os próprios familiares num estado, assim, de constante tensão e alerta. E esse tipo de vida, viver assim, é uma tortura, certo? Ninguém merece viver assim. Viver assim é uma espécie de cativeiro mental. Então, muito cuidado, porque às vezes as nossas atitudes, os nossos vícios, os nossos maus hábitos, podem estar fazendo com que, volto a dizer, a vida das pessoas esteja sendo um purgatório, um inferno. E Deus vai nos cobrar sobre isso. Porque, às vezes, enfim, a gente está fazendo infelizes as pessoas que a gente teria obrigação de fazer felizes. A gente está dando, às vezes, mau exemplo para as pessoas que a gente tinha obrigação de formar, ok? Então, gente, para poder finalizar, eu vou ler algumas, para não dizer que eu inventei isso aqui, eu vou pegar algumas passagens da Escritura que eu quero ler para vocês a respeito disso, né? A primeira delas está lá na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Ele diz o seguinte: logo, longe de vós a malícia, a falsidade, as hipocrisias, as invejas e toda espécie de maledicências. Como crianças recém-nascidas, apetecei o genuíno leite das palavras, para que por sua virtude possais crescer até a salvação. Isto se provastes quão suave é o Senhor. Agora, São Tiago novamente, capítulo 1 da carta de São Tiago, versículo 26. Olha só: se alguém imagina ser homem religioso e não refreia sua língua, ilude seu próprio coração e sua religião é vã. Certo? Agora, lá na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 14. Olha só: revesti-vos de toda ternura, bondade, humildade, delicadeza,
e paciência como escolhidos de Deus, seus santos e muito amados. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, sempre que alguém der a outro motivo de queixa. Como o Senhor vos perdoou, assim também vós. Mas, sobretudo, distingui-vos pela caridade, que é o laço da união perfeita. Ou seja, a caridade é o vínculo da perfeição. Próxima está lá em Efésios, capítulo 4. Cadê? Efésios, capítulo 4, versículo 29 a 32, Olha isso. Nenhuma palavra má saia de vossa boca, mas só a que seja capaz de edificar quando for necessário e de fazer bem a quem ouvir. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que vos marcou como seu sinal para o dia da redenção. Amargor, indignação, cólera, gritos, maledicência e toda espécie de maldade sejam banidos dentre vós. Sede antes bondosos e misericordiosos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. A próxima está em Gálatas, capítulo 5. Cadê? Gálatas. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 23. As obras da carne são bem patentes: prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódios, brigas, ciúmes. Vou dar um pause aqui para falar. Lembra do que eu falei? Que as pessoas acham que pecado é só as coisas lá da castidade. Aqui é muito interessante, porque ele coloca justamente na mesma caixa tudo isso aqui, Vou voltar. As obras da carne são bem patentes: prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódios, brigas, ciúme, cólera, intrigas, discussões, divisões, inveja, bebedeiras, orgias e outras coisas parecidas. Olha o que ele fala. E outras coisas parecidas. Então, é tudo isso daí, tá? Eu vos previno, como já o fiz anteriormente: os que praticam essas coisas não tomarão parte no reino de Deus. Pelo contrário, eis o fruto do Espírito: caridade, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, doçura, autodomínio. Certo? Então, gente, eu quis trazer essas passagens aí. Existem muitas outras nas Sagradas Escrituras, muitas outras, pra gente ver que às vezes esses cantinhos aí a gente não dá importância, mas é isso daí que é o dia a dia. É nessas coisas que eu vou ser cristão, tá? Como a gente sempre fala, eu não mato, eu não roubo. Pô, ocasião de matar os outros você vai ter pouca, de ter que se controlar para não matar alguém, para não roubar, enfim. Mas ter que se controlar aí. Quando isso aqui você vai ter ocasião todos os dias. Então é nisso aí que você vai mostrar que você é cristão, né? Quando você não mata alguém, não rouba ninguém, tá? Então, bom, é isso. Eu espero que nós possamos fazer um exame todos os dias para ver se a gente está avançando nisso aí, porque isso aí não é de uma hora para outra. Isso é o trabalho de uma vida. Mas, eu volto a dizer, ninguém está dispensado de se justificar por fazer qualquer uma dessas coisas nos outros. Ninguém tem desculpa para fazer isso daí, certo? Jesus mandou a gente não fazer isso e ponto final. Mandou a gente tornar a vida dos outros agradável. Então é isso, que a gente possa fazer um propósito aí de, assim, todas as vezes que encontrar uma pessoa passar por mim, ela tem que sair um pouco melhor. Eu tenho que aliviar o fardo. Sabe quando a pessoa tá carregando uma coisa muito pesada e você fala, deixa eu pegar aqui pra te ajudar a levar a sacola aqui do mercado. Eu tenho que pensar que eu tenho que fazer isso com a vida dos outros. Eu tenho que tornar a vida dos outros mais leve. Ok? Então é isso, que a gente saia com esse propósito daqui. E aí, pra finalizar, eu vou fazer a nossa oração final. Vai ser eu vou ler aqui pra gente, a título de oração final, uma das passagens das Sagradas Escrituras que eu mais amo, assim, que
o nome dela, o título que a tradução deu para ela na minha Bíblia, que é A Excelência da Caridade, que está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, certo? É um hino à caridade. Então vamos encerrar com essa oração final e pedir para que Deus nos dê a graça, né, de crescer a cada dia um pouquinho mais na caridade, que é esse amor a Ele e ao próximo por causa dele, ok? Vamos lá então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse a caridade, seria um bronze que soa ou um sino que toca. E se tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e se eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas não tivesse a caridade, não seria nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver a caridade, isso não me serve de nada. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não é invejosa, a caridade não é arrogante nem orgulhosa. Ela não faz o que é inconveniente, não busca o seu interesse, não se irrita, nem se julga ofendida. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ela tudo perdoa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A caridade nunca passará. Pelo contrário, as profecias vão desaparecer, as línguas vão acabar, a ciência desaparecerá, porque o nosso conhecimento é imperfeito, a nossa profecia também. Mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Assim, quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Mas, quando me tornei homem, deixei as coisas de criança. Agora vemos por espelho, de maneira confusa, mas então será face a face. Agora conheço de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Agora estas 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.